Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do The Becoming.life. Aqueles que ainda estão curiosos o que é The Becoming, é o processo de se tornar, e eu acredito que essa vida é exatamente isso. É onde a gente vai progredindo, se pulindo e se tornando aquela versão que queremos nos tornar e que Deus quer que sejamos. Bem-vindo! Oi, Luana! Oi, Lilian! Obrigada por estarem aqui. Vamos lá, vamos dar um oi para vocês. Oi, Marisol! Então vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai estar falando sobre uma das leis universais. Existem leis que governam a nossa vida, a gente queira ou não, a gente não tem escolha. E existem leis que governam o universo. Uma delas, a lei da gravidade. Existem várias leis. Se você for parar para pensar, à noite você vê as estrelas do céu, elas estão ali, alinhadas e todas seguindo leis universais. Então, tudo é regido por leis. E assim como o universo tem leis, as nossas vidas também, e não tem como fugir dessas leis, por mais que a gente ache que sabe mais. O que queira fugir das leis, não tem jeito. Oi? Mas aqui a gente vai falar de uma dessas leis, que é a lei da colheita. A lei da colheita é uma lei que pode ser ignorada por algumas pessoas, mas que se a gente entender essa lei por completo, a gente vai conseguir ver resultados fascinantes se desvendarem na nossa vida. Então, a lei da colheita diz o seguinte: o que você planta, você colhe. Tem gente que chama da lei da atração, tem gente que chama por exemplo, a regra de ouro está totalmente relacionada com essa lei. Aquilo que você gostaria que fizesse para você, faça para os outros. Então, você vai ver que, inclusive, que as leis elas vão overlapping, ou seja, elas estão conectadas umas com as outras. Então, essa lei da colheita, ela se aplica para absolutamente todas as áreas da sua vida. Ela se aplica para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira, ela se aplica para o seu trabalho, ela se aplica para até mesmo para sua casa. Então, aqui vou dar um exemplo. Por exemplo, uma amizade. Para uma amizade funcionar e ser uma amizade forte, você tem que plantar. Plantar o quê? Atenção, você tem que plantar amor, dedicação, tempo. E aí, se essa amizade é verdadeira e é para dar frutos, essa amizade será recíproca. Eu sempre falo para as minhas filhas, se a amizade não é recíproca, então não é para você. Porque não que você vai esperar as coisas de volta, mas num relacionamento, o que você coloca para fora, né, você entrega, deveria sim voltar. Não que você faça isso por interesse, mas isso mostra que é um relacionamento e não algo que é somente de um lado e não do outro. Então aqui, ok, mas vamos lá. Vamos agora pensar em qualquer área que você deseja. Pode ser financeira, pode ser o que você quiser. Quais são as sementes que você possui dentro de você? Ou vamos voltar um pouco para trás, quais são os frutos que você gostaria de colher? E por que eu começo com o fruto? Porque o fruto vai determinar, o fruto que você deseja determina a escolha das sementes que você vai plantar. Faz sentido? Ok, eu quero ter abacaxi aqui no meu quintal. Então eu vou lá para a loja e vou escolher o quê? Eu vou escolher a semente que vai me dar abacaxi. Eu não posso pegar laranja. Porque se eu pegar laranja, eu vou colher laranja. Então eu tenho que ter muito claro na minha vida qual é o fruto que eu quero comer. Ou na área financeira, ou na área espiritual, o que eu desejo. E aí, isso daí automaticamente vai me mostrar o tipo de semente que eu
devo plantar, ok? Tem gente, eu tô falando isso por experiência própria. Tem gente que gosta de economizar. Eu sou contra economizar ou levar uma vida previdente? Absolutamente não. A vida previdente, a vida, sabe, onde você tem uma reserva para os dias de chuva, né, para aquele período que tá difícil, é essencial para ter mais paz e aquilo ali te ajuda a não entrar em situações que podem te causar muita dificuldade. Mas esse princípio de vida previdente, ele se aplica ao fruto, quando você tem frutos. Então, eu tenho ali uma colheita linda, eu vou vou reservar isso aqui, vou guardar para em caso de emergência. Mas essa vida previdente não se aplica à lei da colheita, ok? O que eu quero dizer com isso? As sementes foram feitas para serem plantadas. O fruto você pode comer e guardar um tanto para o dia chuvoso, mas não guarde as suas sementes. Eu vejo pessoas que guardam sementes preciosas por uma vida toda. Não sei se congelou aqui. Alguém me dá um oi só para saber se congelou? Então, esse é o meu convite para você hoje. Pare de guardar as suas sementes. As suas sementes foram feitas para serem plantadas. Então, um exemplo. Oi, obrigada. Um exemplo. Tem gente que fala, nossa, não, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar as crianças órfãs, eu vou alimentar, eu vou fazer um monte de coisa. Mas o que acontece? Se você espera o momento perfeito para plantar a semente, a vida vai passar. E eu, por experiência própria, eu pisquei os olhos e meu primeiro bebê tem já 19 anos. Então a vida voa. E uma das maiores causas de arrependimento na beira da morte é aquilo que você não fez. Não é nem aquilo que você fez, é aquilo que você gostaria de ter feito. Oi, Verônica. Então, para de guardar suas sementes, a hora de plantar é agora. Lógico que existem estações. Não adianta eu plantar um abacaxi aqui no inverno. Ou não adianta eu plantar a semente na estação errada. Por quê? Porque não vai dar certo. Então, por exemplo, uma mãe que está criando os filhos. Às vezes ela tem várias sementes dentro dela. Mas ela sabe que, ok, agora a semente, pode ser que a prioridade dela é a semente de colocar tudo que ela pode na criação desses filhos, para que eles possam também dar os seus frutos. Ou alguém que está começando um trabalho novo, pode ser que ela vai ter que deixar de lado por um período aquele tempo que ela queria para desenvolvimento pessoal e ela vai ter que se dedicar um pouco a mais no começo. Então, tem uma época, uma estação para você estar plantando as sementes, mas não significa que você vai guardar essas sementes. Significa que você vai ter que usar tudo que você pode ali e no momento certo, em outra estação, também todas as sementes. Então aqui eu vou te dar um exercício. Feche os olhos rapidamente e imagine que você... Ok, fechou os olhos? Agora imagina que você tem ali uma bolsa de pano e você abre essa bolsa e você tem ali diversos pacotes transparentes mesmos com diversos tipos de sementes. E você sabe que você vai fazer uma viagem muito longa porque a partir de agora você vai morar em outro lugar, em outra terra. E você olha para aquelas sementes e fala, ok, o que será que vai ser da minha vida? Você viaja, é uma viagem longa, continua com os olhos fechados. E depois de 2 semanas, você finalmente abre ali a sua bolsa de pano e olha para aquelas sementes e pensa, chegou a hora. Pode abrir os olhos agora. Agora eu te pergunto, o que você vai decidir plantar ali? Se
se tem um bom grupo de sementes que já pode ser plantado na estação que você chegou nessa nova terra, quantas dessas sementes você acredita que essa pessoa deveria plantar, que você, no caso, deveria plantar? A resposta é todas. Todas as sementes. Por quê? Porque você quer ter frutos. E quando você planta as suas sementes, vai haver um efeito dominó na sua vida. Porque você vai colher um fruto e aquele fruto vai ter mais sementes ainda e você vai plantar mais. E aquelas sementes, aquele fruto não dá uma semente, dá várias. Então, a lei da colheita é fantástica, porque quando você planta o que você deseja, amor, quando você planta a virtude de ouvir uma pessoa com muita atenção para ela se sentir amada, importante, ou quando você planta sementes de trabalho duro para o seu negócio, você vai ver que aquilo vai dar frutos e aquilo vai multiplicar, vai multiplicar. Então, esse é meu convite hoje para você. Eu acredito que se você está ouvindo é porque tem um motivo, você tem sementes. E eu te convido agora a saber quais são essas sementes. Então aqui tem mais um exercício. Vamos lá. Quero saber se você tem papel e caneta. Acho que você já percebeu que eu sempre vou pedir papel e caneta. Vamos lá, quem tem aí papel e caneta? Me avisa aí. Já pegou? Ok, perfeito. Então vamos lá, obrigada. Escreva aí, quais são já algumas sementes que você sabe que você tem carregado no seu coração? Quais são essas sementes? Eu tenho sementes dentro de mim que eu fiquei guardando. E que eu olhei e de repente quando você vê uma pessoa que tá ali, que tem tantos talentos e ela de repente fica procrastinando, você fala, uau, será que eu tô fazendo isso? Então, escreva aí as sementes que você deseja, que você tem aí no seu coração. Eu vou te dar 30 segundos. Ok? Então, ok. Espero que você já tenha escrito algumas. Agora, para aqueles que ficam pensando, eu não sei que semente que eu tenho que plantar. Aqui vou te dar uma ferramenta que, na verdade, eu vou ter que fazer uma live a respeito só disso. Porque, na verdade, não só uma. Porque é uma das coisas que tem mudado, transformado a minha vida por completo. Que é aprender a ficar em silêncio. Aprender a ouvir. Ouvir o quê? Ouvir você mesma, porque você está conectada com o divino. Na verdade, você nunca esteve separada. Nunca. O mundo, as distrações te fazem acreditar que existe essa separação. Mas se você se alinhar com as leis universais e se conectar com o divino, você vai começar a ouvir uma voz. Você vai começar a receber instruções. Você vai começar a receber mais e mais inspiração. Isso aqui eu sei, eu te garanto. Mas aí você vai ter que aprender a arte de ficar em silêncio. E o silêncio, de começo, ele não é confortável. Mas um dia a gente vai falar a respeito disso, meditação, ou ficar só em silêncio e para você ouvir essa voz interior e esse direcionamento que o divino quer te dar. Porque às vezes a gente está tão distraído e não para ouvir. Mas pode ser algo muito impactante ouvir, porque vai ser um atalho para você chegar aonde você deseja, na sua terra prometida. Então vamos lá.
voltando, não guarde sua semente. Você pode guardar o do fruto para o dia chuvoso, mas semente não é para ser guardada. Porque se você guardar, você vai perder essa semente. Então tem que usar. E aqui para encerrar, o que é básico, dos princípios da colheita e de plantar sementes. Você vai plantar, mas adianta só plantar? Claro que não. Eu plantei como que fala? Eu plantei uva ano passado e plantei 2. Uma delas morreu. Eu matei elas. Na verdade, eu já matei várias coisas. A outra viveu. Mas por quê? Porque eu plantei elas em lugares diferentes e aquela que eu via, eu cuidava. E a outra que estava lá pro canto do quintal, eu esquecia. E eu negligenciei e ela morreu esturricada como o sol. Então, quando você planta uma semente, ela tem que estar ali, ó, na sua mira. Por quê? Ela tem que receber atenção. Toda semente precisa de atenção. Ela precisa ser cuidada, nutrida. Então, um negócio, por exemplo, você tem que cuidar. Você não pode só começar um negócio e largar. Então, você tem que cuidar, você tem que ter esforço e consistência. Então, de novo, não adianta só eu regar uma vez. Eu tenho que regar constantemente para dar frutos, né? Ok, vamos lá. Oh, ok, sim, Lilian, a live vai ficar gravada. Pode ir sossegado. Obrigada por estar aqui. Ok, então, Márcia perguntou aqui, como saber quais são as suas sementes? Ok, a gente vai voltar na pergunta, vou só terminar aqui sobre como cuidar da semente. Então, esforço, consistência, então, planejamento. Então, eu sei que, por exemplo, quando eu planto meu vaso lá de flores, que fica igual uma cachoeira, a coisa mais linda do mundo, que traz os beija-flores, eu sei que eu tenho que regar a cada 2, 3 dias. Então, na verdade, eu falo, ok, eu vou regar na terça, na quinta, no sábado, e aí eu vou fazendo desse jeito. Então, planejamento, e eu tenho que ter paciência. Aqui eu vou contar uma experiência. Quando meu filho tinha 4, 5 anos, eu plantei vegetais e ele até hoje, ele adora salada, vegetais. Eu brigava com ele, falava, come o arroz e feijão para você poder comer sua salada. Era desse nível. E aí, o que aconteceu? Eu plantei cenouras e eu tava tão animada. Só que ele, na sua inocência, todos os dias queria ver como a cenoura estava indo. Ele estava ansioso. Então ele pegava a cenourinha, né, ali, o cabo da cenoura, né, o verdinho, e pum, tirava a cenoura. Aí a cenourinha estava desse tamanho. E ele falava, não está crescendo. E ele foi fazendo isso todo dia até que chegou o ponto que eu não tive cenouras. Ou seja, porque a curiosidade dele queria saber se estava crescendo. Mas é aí que vem o princípio. Quando você planta uma semente boa e também ruim, ela cresce. Mas você vai ter que ter paciência. Então, no caso aí, sementes boas, né? Você vai ter que confiar que a semente, ela carrega dentro de si a genética que dá o fruto. Então, você vai ter que ter paciência. Porque não adianta eu plantar o abacaxi hoje e achar que eu vou comer esse abacaxi amanhã. Então tem que esperar. Outra coisa é remover as ervas daninhas. Ou seja, as distrações da vida, aquilo que não te serve. Os pensamentos negativos, as pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Você vai ter que silenciar essas vozes para que essa semente possa crescer. E por último, a fé de que você vai receber o fruto, que você vai comer do fruto. E fé é um princípio de ação. Então, se você está plantando, você não precisa ficar tirando a cenourinha para ver se está crescendo. Você tem que confiar que embaixo daquela terra, por mais que você não veja, está crescendo ali o fruto. Ou na árvore, né? Depende da semente. Então, tem uma escritura em Coríntios, 1 Coríntios 3, de 6 a 8, que fala, né? Aqui o princípio é que nós plantamos,
mas Deus é que dá o crescimento. E na verdade, até com a semente física é assim. Eu plantei a uva, mas vamos falar a verdade, eu fiz o sol? Não. Eu fiz a água? Também não. Eu posso cuidar e nutrir, mas quem dá o crescimento, até no alimento que a gente come, é Deus. Muito mais nas sementes da vida, nas sementes dos seus sonhos que você carrega dentro de si. Você planta, cuida, você é consistente e aí confia que Deus dá o crescimento. Essa é a parte que talvez pode ser a mais desafiadora, mas você só vai saber se a semente for boa uma vez que você vê o fruto. Não tem como saber antes. Não tem como eu saber, não tem como eu cogitar, será que vai dar abacaxi? A hora que eu tiver com o abacaxi, eu vou ter a certeza absoluta. Mas para eu poder chegar no abacaxi, eu vou ter que exercitar a fé. Então é isso. Vamos lá. Aqui a gente. Márcia, vamos lá. Como saber quais são as suas sementes? Vou voltar para essa pergunta. Então, como eu falei, primeiro, se conectar através do silêncio, através de oração, silêncio, para saber quais são as sementes. E muitas vezes você já sabe quais são essas sementes porque são desejos que você já tem dentro de você. É tão fascinante porque eu olho para alguém e eu falo, uau, como que essa pessoa sempre quis ser professora dos adolescentes na escola? Eu não conseguiria. A minha filha tem um professor de biologia que ela chegou essa semana contando que ele disse que os pais queriam que ele fizesse medicina, porque ele sempre foi bom aluno, tinha muito potencial. Mas ele não tinha desejo de fazer medicina. Ele sempre quis ser professor de high school. Ou seja, ele queria ensinar o ensino médio. No final do dia, ele acabou fazendo o que ele queria. Mas o que eu quero mostrar aqui é que cada pessoa tem uma vocação. Tem gente que quer fazer negócios, tem gente que adora ter um trabalho seguro, adora ter a segurança de ter ali o pagamento a cada 2 semanas ou a todo mês. Então, cada pessoa é diferente. E essa que é a beleza. Todos nós carregamos sementes diferentes. E muitas vezes são esses desejos que você carrega no coração. E uma das coisas que eu percebo é que a semente pode morrer. Então, por exemplo, se eu tenho o desejo de ajudar, vamos supor, eu quero alimentar as crianças que passam fome. Acha um lugar e começa alimentando uma. Você tá... vamos supor, meus recursos estão limitados no momento. Então, você começa alimentando uma. O que vai acontecer quando você começar a alimentar uma? Eu te garanto. As portas vão se abrindo e você vai ter meios para alimentar 2, depois 3, depois 4. Porque as sementes, elas, quando plantadas, elas se multiplicam. Você recebe mais e mais. Quando eu entrego, é uma outra lei, volta. E quanto mais eu compartilhar conhecimento, caridade, ajuda, amor, mais eu vou receber para dar. E a gente é um canal que faz assim, recebe e dá. E quanto mais eu entregar, mais eu vou receber, mais inspiração virá. Então, eu diria que essa é uma das maneiras, o silêncio e certos interesses. E eu começaria por aí. Eu não sei, espero que essa resposta tenha satisfeito aí a sua pergunta. É isso. Alguém tem algum comentário, pergunta? Obrigada por estarem aqui. Eu espero que durante essa live você tenha... que alguma semente específica tenha vindo ali pro seu coração e falado, tá na hora. Porque essa foi a intenção dessa live, que para você que tá ouvindo, que você fale, ok, tá na hora de parar de achar que eu vou fazer isso depois, ou eu vou esperar o momento perfeito, porque não existe. Vou plantar agora.
Ok. Ah, obrigada, Márcia. Eu que agradeço por você estar aqui. Ai, pra mim, isso aqui é uma festa, é um privilégio. Então, essa é a live Pondera. E toda vez que você comer um fruto, agradece. Por exemplo, hoje eu estava comendo uma laranja, eu falei, tem que agradecer quem plantou essa laranja. E assim é com tudo que você dá pro mundo, para os seus entes queridos, suas amigas. Eu particularmente tenho recebido muito e eu agradeço absolutamente todo o amor, todo o apoio, nos momentos bons, nos momentos difíceis, e eu agradeço essas pessoas que não se esconderam para poder servir. Obrigada, pessoal, tenham um ótimo domingo. Se você tem alguma sugestão aqui, só me mandar uma mensagem no privado. E adoraria que você me mandasse uma mensagem. E para encerrar de vez, vou estar fazendo um desafio da gratidão, porque até a gratidão é uma semente. Quando você agradece, você recebe mais. Na verdade, a gratidão é uma semente que quando você agradece, vem 100 vezes mais, ou até mais. Então, você não quer deixar de agradecer. Então, se você tem interesse de participar do desafio de 30 dias... São 30. Você vai sair outra pessoa. Vai ser fantástico. Me manda o seu e-mail pela mensagem privada aqui. Me manda o seu e-mail para você entrar no desafio da gratidão. Eu te garanto que você não vai gastar mais que 4, 5 minutos todo dia. E a sua vida, você mesma, não vai ser mais a mesma. Você vai viver em um outro estado de energia, um outro estado emocional, mental, espiritual, ok? Então me envie aí o seu e-mail para poder estar participando, que a gente vai estar começando, vou estar mandando as instruções essa semana para estar começando já no final da semana que vem, ok? Então é isso, um abraço, obrigada, nos vemos, até mais. Mandando luz e amor.